Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais esse Evangelho no Lar, nesta quarta-feira. Hoje nós teremos o estudo O Homem de Bem, que será conduzido pelo irmão Paulo de Tarso. E antes, eu vou só ler uma mensagem muito bonita que me chegou agora, para que a gente reflita antes da prece inicial. Quando estiver meditando, mergulhe toda a sua mente em Deus. E quando estiver cumprindo algum dever, dedique a isso toda a atenção. Mas tão logo terminar o trabalho, ponha outra vez a sua mente no Senhor. Se aprender a praticar a presença de Deus em cada momento livre que disponha para pensar nele, então até mesmo em meio ao trabalho você estará consciente da comunhão divina. Esse é um pensamento do nosso mestre Paramahansa Yogananda, tá? Então, Paulo, fica com você agora para os prece inicial e para dar início aos estudos. Obrigado, Abadia. Boa noite a todos. Convido a todos à nossa prece inicial, então. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, rogar a sua bênção na noite de hoje, que a sua energia formadora de mundos, de pessoas, de vida, possa alimentar sempre nossa mente para construirmos um futuro melhor para todos. Dedicamos essa prece de hoje e o nosso estudo àqueles que estão doentes, nos leitos hospitalares, nas ruas, da doença mental que afeta milhões de pessoas, especialmente a doença mental que surge em virtude das guerras, que causa tantos traumas e sofrimento às mães, às crianças, que eles possam receber as nossas vibrações de amor, nossos votos de uma vida melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 3 fala sobre o homem de bem. É sempre muito interessante a gente lembrar desses capítulos, Sede Perfeitos, assim como essa mensagem que a Abadia acabou de ler para Paramahansa Yogananda. Essa é a nossa busca, né? A busca do aperfeiçoamento, de estar constantemente, se estivermos praticando nosso dever, nós precisamos pensar como fazer isso da melhor forma. Então, assim estaremos nos transformando, ligados e conectados a Deus. Esse item, o homem de bem, é muito interessante. Eu estava lendo hoje e pensei aqui, por que o Kardec não disse o homem bom? Aí eu me lembrei que o próprio Jesus, ele recusou esse adjetivo de ser um homem bom, né? Kardec foi muito prudente aqui em chamar o homem de bem. Certa vez, uma pessoa se aproximou de Jesus e disse, vós que sois bom. E Jesus disse, por que me chamais de bom? Se bom é somente o vosso Pai que está nos céus. Aqui, o bom é uma qualidade, é um adjetivo que vai dar uma qualidade a um substantivo, alguma coisa, né? Agora, o homem de bem, o bem em si, ele já é um advérbio, ele o, vai transformar a palavra que vem antes. E a palavra transformar é exatamente isso. O homem de bem, ele busca se transformar. Ele não é bom, ele vai se transformar. Porque na maior parte da nossa realidade no mundo, hoje nós estamos nos transformando, né? Estamos tentando melhorar, estamos ainda habitando um mundo de provas e expiações, em vias de se transformar um planeta de regeneração. Então nós temos ainda muito caminho pela frente. E é interessante que depois desse item 3, Kardec trata dos bons espíritas. E aí eu pensei também, mas por que ele falaria o homem de bem
e depois falaria dos bons espíritas, né? Não seria a mesma coisa? Kardec, ele é muito sábio também nesse ponto, porque ele vai tratar do homem de bem, aquele que vai buscar sua transformação. O bom espírita, ele é aquele que vai buscar sua transformação, mas ele tem um instrumento muito especial. Ele tem o conhecimento, o espírito consolador. Ele tem a seu favor os instrumentos necessários para entender, para compreender com a razão e com a inteligência as causas profundas do sofrimento. Então, para Kardec, isso é um passo muito importante para nós e nós reconhecemos isso, né? Afinal, nós professamos essa doutrina espírita, que ela é maravilhosa e nos dá nos mostra tantos caminhos bons. Então, com esses instrumentos e esses conhecimentos, esse Espírito Consolador que Jesus prometeu e ele realmente cumpriu, nós temos mais capacidade de acelerar o nosso crescimento, a nossa autoiluminação. Não é, claro, o único caminho, existem muitos caminhos, mas é um caminho muito interessante, um caminho que foi construído por Jesus, que foi, foi visualizado por ele como sendo algo importante. Então, o homem de bem, ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica as leis de justiça. Antes de falar, agora eu me lembrei também de uma mensagem que foi postada hoje no NARF. Paramahansa Yogananda fala do homem de Deus. Aí eu imagino assim que o homem de Deus, eu pensei logo em Jesus, porque eu acho que o homem de Deus é aquele que realiza a vontade de Deus, né? O seu caminho, a sua vontade. Então, são formas diferentes de dizer que nós estamos num processo de transformação para nos tornarmos melhores, cada dia melhores. E esse caminho se dá com a prática da lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Aquela pureza que Jesus ensinou, né? Qual é a nossa referência de pureza? Seriam os anjos, puro como os anjos? Seriam os arcanjos? Não, a nossa a referência de pureza que Jesus ensinou são as crianças, né? Ele nos deu essa referência, porque para Jesus, né, para nós aqui, nas nossas imperfeições ainda, ele achou melhor nos dar esse exemplo. Ele nunca perdia uma possibilidade de nos dar os exemplos, né, de humildade e fazer comparações que nos fossem proveitosas. Então, o exemplo de pureza que ele nos deu foram as crianças. Então, se nós interrogamos a nossa consciência sobre todos os nossos atos, se nós perguntamos a nós mesmos se nós não violamos essa lei de justiça, se não fazemos mal, e se nós fizemos tudo que podíamos, isso é importante. Nos perguntarmos todos os dias se nós negligenciamos uma ocasião de ser útil, isso é muito interessante, né? Essa é aquela ideia de Agostinho, né? Santo Agostinho, na sua passagem aqui no Evangelho, assim, no Espiritismo, e nos seus escritos, ele nos deixou, no Livro dos Espíritos também, ele nos deixou essa mensagem, né? Da gente fazer a reavaliação constante da nossa, se nós não negligenciamos, assim, uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar de nós, se fizemos tudo o que nós podíamos pelos outros, assim como nós gostaríamos que fizesse para conosco. Então, esse é o caminho do homem de bem. O homem de bem também tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Então, a premissa
para Kardec, do homem de bem, esse elo, essa ligação profunda com Deus, na sua justiça, na sua bondade e na sua sabedoria. O homem de bem é aquele que se entrega completamente aos desígnios divinos. A gente sabe, ou deveria saber, né, que nada ocorre sem a sua permissão. Deveríamos nos submeter completamente ao Senhor, em todas as coisas, a sua vontade maior. Afinal, Ele é o nosso Criador. E quando nós recebemos o livre-arbítrio, quando Ele nos dá essa grande possibilidade de caminharmos com nossas próprias pernas, muitos de nós trilhamos pelos caminhos da soberba, do orgulho, do egoísmo, e aí nós caímos, né? Então, nós temos que nos reconhecer profundamente, porque essa é a nossa oportunidade agora de reconhecer e de finalmente levar adiante para sempre, para toda a eternidade, esse caminho. Ter fé no futuro, colocar os bens espirituais acima dos bens temporais ou materiais. Saber que todas essas vicissitudes da vida, todas as dificuldades, todas as dores, todas as decepções são provas, muitas vezes expiações dolorosas, severas, que aceitarmos ele fala aqui, sem murmurar, ou, como em outras passagens, ele fala sofrer, o bem sofrer, a forma correta de sofrer, que é sofrer em silêncio, com reflexão, com razão, com inteligência, buscar as causas do sofrimento. E aí entra a doutrina espírita, que nos ensina que nós devemos buscar as causas do sofrimento para entender, porque quando nós entendemos, nós somos capazes de progredir mais rápido, amenizar a nossa dor, ter mais fé no futuro, saber que existe uma oportunidade, e assim nós conseguimos crescer de forma mais sustentável, né? Então, o homem possuindo esse sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, não espera recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse e justiça. Então, essa é a fórmula, esse é o caminho, fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, retribuir o mal com o bem. Por mais difícil que pareça, por mais difícil que seja, todos nós temos experiência, quando somos vilipendiados, quando somos agredidos, quando somos de alguma forma atingidos pelo mal, nós devemos buscar o caminho do silêncio, da reflexão e retribuir com o bem, com a oração. Todos nós sabemos que quando nós retribuímos com a oração, nós transformamos as pessoas que nos querem mal a uma verdadeira transformação, porque nós todos estamos conectados, muitas pessoas estão numa situação de doença que os leva a tomar determinados atos. Agora, o que nós precisamos refletir é que quando Jesus disse orai e vigiai, esse vigiar, muitas pessoas entendem que é vigiar o mal que está fora de nós. E não é isso, muitas vezes, é vigiar a nós próprios também. Tudo isso que ele fala do homem de bem aqui, conhecer as vicissitudes da vida, observar as dores e as decepções, orar pelos outros, verificar se ninguém tem algo a reclamar de nós, se não perdemos uma ocasião de ser útil. Isso é uma vigilância constante que nós fazemos. E devemos fazer para com nós próprios. Então, esse orar e vigiar, e muitas vezes nós tomamos assim, que devemos orar e vigiar o mal que está fora. Porém, eu acho, na minha opinião, que Jesus também falava com um alerta de uma autovigilância. Nós vigiarmos a nós mesmos também, constantemente.
Então, esse é um passo importante. Outra questão ainda, nesse capítulo, é que o homem de bem, ele é feliz, ele encontra satisfação em fazer o bem. Isso é um ponto muito interessante, porque muitas vezes nós devemos, no caminho, nos perguntarmos por que estamos fazendo o bem, por que estamos realizando o bem nas suas diferentes formas, na forma material, na doação de si próprio, no seu trabalho pessoal em relação aos outros, no sorriso que nós entregamos às mães, às crianças, na mão que nós damos aos idosos, apoiando-os para atravessar uma rua, por uma dificuldade, as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, as pessoas que nos procuram com sofrimento, com dor. Por que nós estamos realizando o bem? E nós estamos realizando com que finalidade? Porque, na verdade, o bem deve ser feito pelo bem, pela felicidade de entender e cumprir um mandamento maior, que é o mandamento da igualdade, da justiça, que todos somos criados iguais, simples, ignorantes, estamos num estado de desenvolvimento, de crescimento, de autorrealização, todos, em diferentes momentos, passamos por dificuldades diferentes. Então, o bem que realizamos hoje, possivelmente recebemos lá no passado também. Já fomos estropiados, doentes, com dificuldades, um dia já passamos, já fomos os velhinhos que alguém nos ajudou a atravessar uma rua, já fomos as pessoas com dificuldade de locomoção, já tivemos a cegueira, já tivemos diferentes dificuldades e alguém nos estendeu a mão, possivelmente lá no passado. Então, por que nós não vamos fazer isso hoje? O que nos impede? E se formos fazer, como ele diz aqui, encontrar satisfação no bem, no serviço que presta, nos felizes que nós fazemos, nas lágrimas que secamos, nas consolações que damos aos aflitos. O primeiro movimento do homem de bem é pensar nos outros, antes de pensar em si. Essa é uma situação que, quando nós passarmos por uma situação dessa, que nós temos uma dificuldade, pensar primeiro nos outros. Então, existem muitas situações que nós vemos, que nós somos pressionados a agir de forma, em situações de risco, de dificuldade, de sofrimento, de trauma coletivo. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, em vários países do mundo, nós estamos vendo milhares de pessoas sofrendo com cheias, com dificuldades. Com certeza, essas provas coletivas, elas também têm uma causa profunda no passado e vêm agora testar a nossa capacidade de realizar o bem, de pensar nos outros, de construir uma ajuda espontânea, coletiva, e assim construir de uma forma mais arrazoada, melhor, que possamos ajudar os outros, né? Procurar sempre o interesse dos outros antes do nosso próprio, porque o egoísta, ele calcula os lucros, as perdas, né? E aí, de certa forma, ele acaba prejudicando os outros. Ele acha que se beneficia, mas ele se desconecta dessa possibilidade de crescimento. O homem de bem, ele é humano, benevolente para com todos, não tem preferência em raças, sem preferência de raças, nem de crenças. Interessante que se raças e crenças aqui no Evangelho, se vocês forem procurar, algumas edições tem, ele está destacado. Nos Evangelhos, o Evangelho segundo o Espiritismo, geralmente, algumas edições trazem essa parte, quando fala de raça, foi um tema muito complicado para a doutrina espírita. Não sei se vocês sabem, mas algumas edições, principalmente do Guilhom, tradução do Guilhom,
e algumas outras também, alguns evangelhos segundo o Espiritismo têm uma nota explicativa no final. Vocês podem olhar, não sei se a edição de vocês do Evangelho, aquelas mais antigas têm uma nota explicativa. A Federação Espírita Brasileira traz, nessa nota explicativa, o seguinte: logo que o Evangelho segundo o Espiritismo entrou no Brasil, foi traduzido em algumas versões, o Evangelho segundo o Espiritismo também, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, houve acusação de alguns termos impróprios e de racismo do Kardec, o que foi bastante injusto. Essa nota explicativa ela deixa bem claro isso. A tal ponto que a Federação Espírita Brasileira teve que fazer um acordo, um TAC, com o Ministério Público no Brasil, porque em algumas edições tem algumas frases muito fortes. Então, não sei a edição de vocês, mas no meu, eu estou vendo agora que está destacado, está em negrito: raças nem crenças. Porque vê irmãos em outros homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema sobre que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outro, por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por seu orgulho, seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Realmente, a falta de caridade na oportunidade que tem, né, na verdade, essa possibilidade de causar uma inquietação, uma contrariedade aos outros, é uma falta de caridade muito grande. O próprio Kardec fala aqui que não merece clemência do Senhor, porque essa pessoa possivelmente causa grandes danos às pessoas. Não é uma atitude caridosa, nem de amor ao próximo. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe o que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. Então, esse é o caminho do que Jesus disse, né? Sede perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. É esse o caminho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Então, nós que sabemos dos nossos equívocos, das nossas fraquezas, se você fizer uma análise de consciência, se você for buscar lá na sua consciência profunda, nós sabemos das nossas fraquezas, dos nossos erros. Então, se eu mereço indulgência, eu também quero indulgência para o meu próximo. Busco ser indulgente, misericordioso. E assim nós lembramos aquelas palavras do Cristo, né? Aquele que está sem pecado, e atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem de colocá-los em evidência. Isso aqui é uma outra atitude que nós frequentemente devemos estar vigiando em nós próprios, que é não usar de maledicência, procurar defeitos alheios, nem colocar em evidência a vida dos outros, não comentar, porque quando nós fazemos isso, nós estabelecemos elos de energia negativa que vão certamente criar fluxo de energia e uma ligação com essas pessoas. Se isso acontecer, em último caso, se houver necessidade de relatar uma situação dessa, o que o Kardec fala é que a gente procure sopesar isso, né, exaltando alguma qualidade no bem da pessoa. Porque muitas vezes nós somos obrigados a expor uma situação, mas a gente tem que ter aquele verbo suave e exaltando alguma qualidade de bem, porque todas as pessoas têm equívocos, mas têm virtudes também.
Então, se acontecer, a gente tem que fazer esse contrapeso das coisas. Então, aqui ele vem falando, como vocês estão vendo, ele vem mostrando, né, todas as nossas, os nossos caminhos, as formas com que nós devemos nos conduzir para nos tornarmos esse homens ou mulheres de bem, como Kardec coloca aqui nesse item. Nós estudamos, o homem de bem, ele estuda as próprias imperfeições, trabalha sem cessar de combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então, essa é uma situação que nós devemos tomar cuidado, de acharmos que hoje nós estamos muito melhor que ontem. Porque, certamente, muitos de nós melhoramos, realmente, aperfeiçoamos, mas que isso não seja um motivo de, muitas vezes, de estacionar em um determinado ponto, mas temos que ter o impulso de saber que nós temos ainda muito lixo para ser retirado, muito entulho ainda mental, muita coisa ainda que nós precisamos focar nas imperfeições, e não naquilo que nós já progredimos. Eu acho que é interessante comemorar o que nós já progredimos, pensar, agradecer, que superar essas dificuldades é uma coisa muito importante, mas nós precisamos focar nos equívocos. Então, por isso que ele fala, não procurar fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outro. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece, o homem de bem não se envaidece com fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Na verdade, vai ser retirado, né? Com a morte, tudo nos é retirado, exceto aquilo que nós construímos de bem, e também não vai ser retirado aquilo que nós construímos de mal, porque vai ficar com a gente. Nós vamos vamos construir o nosso ambiente conforme os nossos pensamentos. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazer servir a satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou os homens sob sua própria dependência, é uma situação, por exemplo, de a ordem social nos colocar num cargo de chefia, de direção. O homem de bem, nessa situação, ele trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, então, essa é a situação do comando, né? O homem de bem no comando, ele vai fazer tudo com sua autoridade para erguer a moral das pessoas. Agora, se o homem de bem estiver na situação de subordinado, ele vai compreender os deveres da nossa posição. Nós devemos compreender os deveres da nossa posição e, sem escrúpulos, em cumpri-los consciosamente. Então, essas são duas posições que nós podemos assumir na vida. Muitas vezes, uma posição de comando, de chefia, de direção, e nós devemos levar da melhor forma, com escrúpulos, com moral, erguendo a moral das nossas pessoas aos quais nós temos que ter esse cuidado. E na posição de subalternos, cumprir o nosso dever conscientemente. Então, o homem de bem respeita seus semelhantes, em seu semelhante, todos os direitos dados pela lei da natureza. Não gostaria que os seus fossem respeitados. E, finalmente, esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas é
todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, ele conclui muito bonito aqui, dizendo que todas essas qualidades, elas não são todas as virtudes, mas elas são algumas das virtudes que nos fazem ver que nós estamos no caminho. Eu penso assim, que todas essas virtudes já são muito difíceis. Imagina ainda outras virtudes muito maiores, né, que nós ainda teremos que construir no futuro. São virtudes ainda muito longe da nossa concepção. Uma delas é o amor universal. Eu acho que é uma coisa que nós não conseguimos compreender ainda. Não temos a menor ideia. Bom, meus amigos, a mensagem era essa, pequena, é só um pequeno item que faz parte desse capítulo Sede Perfeitos. Então, eu deixo aberto aí para comentar com vocês e agradeço. Obrigado, Abadia. Obrigada, Paulo. E agora, fique aberto para quem quiser fazer comentário, fazer algum questionamento. É só abrir o microfone e falar.